Muitos acreditam que a disciplina é uma qualidade que ou se tem ou não se tem, que é uma questão de caráter, força de vontade quase genética. Mas descobri, depois de falhar muitas vezes em alcançar meus próprios objetivos, que a disciplina não é um talento, é uma decisão renovada a cada dia e que quando você a perde, ela não desaparece para sempre. Ela apenas se enfraquece com a culpa, o cansaço e o ruído de um mundo que recompensa a distração e pune o comprometimento. Você não é fraco por tê-la perdido, você é humano. Mas se não a recuperar a tempo, se tornará um homem que vive com intenções, mas sem execução, que sabe o que quer, mas não age. E essa é uma das formas mais tristes de rendição, ter conhecimento, mas não agir. Nesta mensagem quero lembrá-lo de que sua disciplina pode ser reconstruída, que não importa quanto tempo tenha passado sem ordem, você pode recuperá-la. E quando você fizer isso, sua vida deixará de girar em círculos e finalmente começará a seguir em frente. O primeiro passo para recuperar sua disciplina não é começar uma nova rotina, baixar um aplicativo e fazer uma lista de objetivos ou buscar mais motivação. O primeiro passo é mais profundo, mais doloroso, mais real. Reconhecer com brutal honestidade o momento em que você se perdeu. Porque a perda de disciplina não acontece de repente, é um processo silencioso, uma pequena negociação diária. Hoje não há nada de errado que se repete até se tornar um hábito, uma resignação disfarçada que a princípio parece inofensiva, mas com o tempo essa falta de estrutura, esse abandono sutil, começa a roubar sua confiança, começa a distorcer sua identidade. Porque quando você para de fazer o que disse que faria, começa a se ver como alguém que não cumpre a palavra. Você não diz isso, não admite, mas sente, e isso pesa muito. Pesa no peito quando você acorda sem rumo, pesa na mente quando evita olhar para sua lista de tarefas, pesa no olhar quando se olha no espelho sabendo que está vivendo abaixo dos seus próprios padrões. Não é apenas um hábito perdido, é uma autoestima fragilizada. Porque disciplina não se resume a fazer coisas difíceis, trata-se de honrar a si mesmo, cumprir suas promessas, provar a si mesmo que você pode confiar em si. E quando você para de fazer isso, não importa quantos objetivos você anote, nenhum deles realmente reacenderá sua paixão. É por isso que a primeira coisa que você precisa fazer não é organizar sua agenda, é parar e se encarar, admitindo que falhou não com culpa, mas com responsabilidade. Não para se punir, mas para despertar, porque se não dói, não muda. Você precisa se perguntar sem máscaras, quando foi a última vez que você cumpriu suas promessas a si mesmo? Quando foi a última vez que você disse, eu vou fazer isso, e fez sem desculpas? E se você não se lembra, então aí está a raiz do problema. Não na falta de tempo, não na preguiça, mas em quebrar sua palavra. Recuperar a disciplina começa com a recuperação da sua palavra, e isso não exige força física nem talento especial. Exige comprometimento com o que você diz, exige que cada promessa que você faz a si mesmo, por menor que seja, se torne lei. Se você disser que vai acordar cedo, faça isso. Se você disser que vai treinar hoje, treine. Se você prometeu a si mesmo que pararia de dar desculpas, livre-se delas. Não importa se é desconfortável, não importa se é difícil, porque cada vez que você cumpre sua promessa, você está reconstruindo sua identidade. Você está dizendo a si mesmo, eu posso voltar, e você pode, mesmo que tenha falhado 1000 vezes, mesmo que tenha medo de tentar novamente, mesmo que o hábito pareça distante. Você pode, mas somente se decidir começar com apenas uma coisa, não tudo, apenas uma promessa, um ato, um passo. E a partir daí tudo muda, porque quem cumpre suas promessas se levanta, e quem se levanta com disciplina, mesmo do chão, não é mais a mesma pessoa. Eles são uma nova pessoa. Alguém que se lembrou de que a disciplina não se perde, ela é treinada, reconstruída e reconquistada passo a passo, dia após dia. Internamente, o segundo passo para recuperar a disciplina é libertar-se da fantasia da motivação constante. Muitos esperam sentir-se inspirados a agir, esperam o dia em que finalmente sentirão vontade, quando o corpo responder com energia, quando a mente estiver focada e o ambiente estiver a seu favor. Mas isso quase nunca acontece, porque a vida não se adapta às suas intenções, ela se adapta às suas ações. E se você condiciona sua disciplina à motivação, então você entregou o controle da sua vida a algo tão volátil quanto o humor, e isso faz de você um mero espectador da sua própria história. Você precisa entender isso claramente. A disciplina não nasce da emoção, ela nasce do compromisso, nasce da decisão de fazer o que você vai fazer e de fazê-lo mesmo quando não está com vontade. Porque se você só age quando se sente confortável, nunca conseguirá manter nada, nunca avançará além da primeira semana, pois o verdadeiro progresso não acontece quando você está inspirado, mas sim quando está cansado, frustrado, distraído, e mesmo assim você se levanta e faz. É aí que se forja a diferença entre quem tenta e quem consegue.
Motivação é uma dádiva, mas não pode ser. A força motriz precisa ser uma decisão firme, uma convicção, uma imagem clara de quem você quer ser e do que você vai parar de tolerar. Porque você não está lutando apenas por um hábito, você está lutando pelo seu caráter, pelo seu amor próprio, pela sua identidade. Você está treinando a capacidade de fazer o que disse que faria, mesmo quando seu corpo grita não, porque se você consegue persistir quando não há emoção, você consegue persistir em qualquer coisa. Por isso hoje não busque motivação, não busque o momento ideal, busque o momento difícil, busque o silêncio após a desculpa, busque o desconforto e a partir daí haja uma ação, um gesto, uma decisão. Isso é mais valioso do que qualquer vídeo motivacional, porque é real, porque é isso que treina seu sistema nervoso, porque é isso que diz a sua mente, aqui a decisão importa, não o humor. Quando você repete esse comportamento dia após dia, mesmo que seja pequeno, você começa a se transformar, começa a caminhar com mais firmeza, começa a construir um impulso real. E esse impulso, com o tempo, se torna força, estrutura, disciplina sólida, não porque você se tornou alguém diferente, mas porque finalmente parou de esperar pelas condições ideais e decidiu seguir em frente com o que tinha. Essa pequena, silenciosa e desconfortável decisão é o que lhe devolverá o controle da sua vida, porque quem para de obedecer às próprias emoções começa a conduzir o próprio destino. O terceiro passo para recuperar a disciplina é entender o valor do impulso acumulado. Quando você vem falhando, procrastinando e quebrando suas promessas por muito tempo, é fácil pensar que perdeu toda a sua força, que não sobrou nada, que precisa começar do zero. Mas isso não é verdade. Dentro de você ainda existe fogo, ainda existe memória muscular, memória emocional, um espírito de luta, só que está adormecido, extinto pela rotina, silenciado pela culpa. Para despertá-la, você precisa de uma coisa: o acúmulo de pequenas vitórias. Não se trata de voltar a fazer tudo como antes, nem de retomar repentinamente uma rotina perfeita. Isso vai te destruir, porque a mente, quando fraca, desmorona sob enormes exigências. Mas a mente também é maleável. Ela pode ser reeducada, e a maneira mais eficaz de treiná-la não é com grandes objetivos, mas com pequenas ações repetidas e inegociáveis. Algo tão simples quanto arrumar a cama, dar uma caminhada, escrever por 10 minutos, comer sem distrações, beber água ao acordar. Coisas mínimas, mas consistentes, porque cada uma dessas ações diz à sua mente: estou voltando. E quando você faz algo todos os dias, sem falta, sem desculpas, começa a recuperar o poder sobre si mesmo. Você começa a se ver novamente como um homem realizador, que avança, que tem direção. E então o que parecia impossível começa a parecer natural. Seu corpo se alinha, sua energia retorna, sua vontade desperta, porque você não está forçando a mudança de fora para dentro. Você está cultivando isso de dentro para fora, passo a passo, sem pressa, sem alarde, mas com firmeza. Muitas pessoas querem mudar abruptamente, querem ir de 0 a 100, querem ser quem eram quando estavam no auge, mas isso é uma armadilha, porque esse homem forte não nasceu de um salto, ele nasceu de centenas de decisões diárias que você agora precisa praticar novamente, não para igualar o passado, mas para construir uma nova versão, mais madura, mais consciente, mais inabalável. Se hoje você fizer apenas uma coisa com disciplina, apenas uma, mas fizer bem, com intenção, com presença, então hoje você já venceu, porque o que constrói o verdadeiro impulso não é a quantidade, é a repetição, é a consistência, é a vontade de fazer algo simples todos os dias, até que a simplicidade se torne parte da sua identidade. E quando isso acontecer, você não precisará de motivação, não precisará de pressão, você simplesmente agirá, porque você já será um homem diferente, um homem que não apenas tenta ser disciplinado, mas que incorpora a disciplina, porque nas profundezas mais escuras de sua recaída, ele decidiu recomeçar e não parou, e não vai parar, porque agora ele sabe que um pequeno empurrão é a semente de uma grande mudança. O quarto passo para recuperar sua disciplina é reconstruir seu ambiente, porque não importa quanta força de vontade você tenha, se todos os dias você se cerca de distrações, tentações, desculpas e pessoas que normalizam a mediocridade, seu sistema entrará em colapso. O ambiente não grita, ele sussurra, ele não empurra, ele seduz, e se você não o controla, ele controla por você. Seu ambiente pode ser seu sistema de apoio ou sua prisão invisível. Pense nisso, o que você vê quando acorda, o que está no seu celular, na sua mesa, na sua cozinha, que tipo de conversas você tem todos os dias, que tipo de conteúdo você consome, que pessoas validam sua preguiça, quem faz você se sentir bem se falhar mais uma vez. Tudo isso compõe o seu ambiente, e se esse ambiente não estiver alinhado com a sua disciplina, não importa o quanto você se esforce, mais cedo ou mais tarde você vai recair, porque estará lutando sozinho
caminho em território inimigo, você precisa fazer uma limpeza estratégica. Remova da sua vista tudo que enfraquece o seu foco, desinstale tudo que rouba o seu tempo, silencie tudo que não contribui, organize o seu espaço de forma que ele constantemente lhe lembre quem você quer se tornar e, acima de tudo, cerque-se, mesmo digitalmente, de pessoas que o inspiram, que vivem da maneira que você quer viver, que acordam cedo, que são produtivas, que falam com convicção, porque o padrão do seu ambiente define o seu, e se todos ao seu redor vivem no piloto automático, você acabará lá também, mesmo sem perceber. Não se trata de se tornar antissocial, trata-se de se tornar intencional, porque quando você perde a disciplina, você também perde a clareza, e o seu ambiente se aproveita disso, empurrando você para o que é fácil, confortável e entorpecedor. Mas você não busca conforto, busca paixão, estrutura, força, e isso não cresce no caos, mas sim em terreno preparado. Mude algo hoje, organize seu espaço, escreva suas regras, redefina com quem você conversa e como, silencie o ruído e torne-se o arquiteto do seu ambiente, porque se você espera ter disciplina enquanto vive em um cenário que a contradiz, está lutando contra todas as probabilidades. Mas se você alinhar seu ambiente ao seu propósito, então cada objeto, cada hábito, cada pessoa se torna um aliado, um impulso invisível que te apoia quando você vacila, um lembrete silencioso de que você consegue. E se esta parte do vídeo te tocou, se você sentiu que esta ideia era exatamente o que precisava ouvir, inscreva-se agora mesmo, porque isso significa que seu ambiente está falando com você e é hora de ouvir. Cada novo vídeo será mais um tijolo na construção do ambiente mental que você precisa, não apenas para recuperar a disciplina, mas para mantê-la ao longo do tempo. Escreva nos comentários: meu ambiente não será mais uma desculpa, será meu aliado, e isso começa hoje, porque o ambiente que você escolhe hoje é o hábito que você manterá amanhã. O quinto passo para recuperar sua disciplina é um que quase ninguém menciona, mas faz toda a diferença entre tentar novamente pela enésima vez ou retornar com força real. Perdoe-se sim, perdoe-se por ter falhado, por ter desistido, por ter prometido coisas a si mesmo e não as ter cumprido, por ter regredido, por ter mentido para si mesmo, por ter se deixado esperando enquanto cuidava de tudo, menos do seu próprio desenvolvimento, porque enquanto você não se perdoar, continuará carregando o peso da culpa e ninguém consegue construir disciplina com os ombros machucados, ninguém consegue seguir em frente de cabeça baixa, ninguém consegue se comprometer com o futuro se ainda estiver emocionalmente preso ao passado. Muitos homens acreditam que precisam se odiar um pouco para mudar, que precisam falar duramente consigo mesmos, se punir mentalmente, se encher de repreensões para despertar, mas isso não é disciplina, isso é violência, e a violência contra si mesmo não constrói caráter, apenas perpetua a vergonha. E a vergonha não motiva, ela paralisa, faz você se sentir indigno, faz você duvidar, faz você se perguntar a cada fracasso: por que tentar, se eu sempre desisto? E essa pergunta, repetida em silêncio, acaba minando toda a sua força de vontade, não porque você não tenha força, mas porque você se esqueceu de que merece uma segunda chance, e você merece, não por suas conquistas, não por seu desempenho, não porque você tenha provado algo. Você merece recomeçar, simplesmente porque ainda está aqui, porque se você está lendo isso, é porque algo dentro de você ainda quer se erguer, ainda acredita, ainda arde, e isso basta. Você não precisa ser perfeito, precisa ser determinado, precisa se libertar da autocrítica excessiva e começar a construir a partir de um lugar mais saudável, o respeito próprio. E respeitar a si mesmo significa dizer a si mesmo: eu falhei, mas não vou desistir por causa disso. Significa se tratar como você trataria um bom amigo que caiu, com a verdade sim, mas também com compaixão. Perdoar a si mesmo não é se livrar da responsabilidade, é abraçá-la de uma perspectiva diferente, dizendo: sim, a culpa foi minha, mas eu também posso consertar isso. Porque se você não curar seu relacionamento consigo mesmo, cada nova tentativa será uma forma velada de punição. Você criará rotinas com ressentimento, acordará cedo com ódio, se alimentará de forma saudável com culpa, e nada que nasce disso pode durar. O que dura nasce do compromisso, não do desprezo. Então, hoje pare, olhe para trás com clareza, reconheça seus erros, aceite sua dor e então deixe-a ir. Escreva sobre isso se precisar. Diga em voz alta: eu me perdoo não pelo que fiz, mas pelo que escolho construir hoje. E a partir desse momento caminhe com mais força, porque quem se perdoa se liberta, e quem se liberta não constrói mais sob pressão, mas sim com intenção. E essa intenção pura, firme e renovada é o terreno mais fértil para recuperar a disciplina. Desta vez não para provar nada, mas para viver em paz com o homem que me encara no espelho. O sexto passo para recuperar a disciplina é redefinir sua relação com o progresso, porque se você já falhou antes, se já começou e caiu repetidas vezes, sua mente provavelmente não confia mais em você. E sem essa confiança interior, cada nova tentativa parece fraca, vazia, como se você estivesse apenas repetindo um ciclo fadado ao fracasso. Então você se torna alguém que age, sim, mas com ceticismo, com aquela voz interior que diz: vamos ver quanto tempo isso dura. E esse é um dos maiores sabotadores da mudança. A crença de que o progresso só vai
vale a pena se for rápido, visível e constante. Mas o progresso real, aquele que transforma, nunca é assim. O verdadeiro progresso é irregular, às vezes silencioso, às vezes frustrante e às vezes lento, e isso não o torna menos valioso, torna-o mais real. Porque você não está competindo com ninguém, você está reconstruindo uma estrutura interna que desmoronou. Você está reabilitando um músculo que atrofiava cada vez que você se traía, e isso não se cura rapidamente, se cura com humildade e consistência, com pequenos passos, com aceitação, com paciência, com maturidade, com uma nova perspectiva sobre si mesmo que diz, estou avançando, mesmo que ninguém veja. Você precisa parar de medir seu valor pelo ritmo do seu progresso, porque se você julgar seu esforço diário pelo padrão de ontem, nunca sentirá que é suficiente, e então se sabotará novamente, exigirá mais do que pode suportar, desistirá novamente porque não atingiu aquela expectativa impossível que você mesmo criou. Mas se você mudar isso, se decidir que cada passo à frente, por menor que seja, é uma vitória, então algo muda dentro de você, algo se acende, porque você começa a se ver não como alguém que já deveria estar mais longe, mas como alguém que, apesar de tudo, ainda está aqui, ainda lutando, ainda caminhando. E essa pessoa, aquela que continua caminhando mesmo depois de se perder 1000 vezes, é muito mais forte do que aquela que nunca falhou, porque teve que se reconstruir com o que lhe restou, teve que se perdoar, levantar e voltar. No início você teve que deixar o orgulho de lado e aceitar que o verdadeiro progresso nem sempre é visível, mas sempre é sentido na calma, na clareza, na firmeza silenciosa de alguém que não precisa mais de validação externa para saber que está no caminho certo. Então hoje olhe para si mesmo com outros olhos, não com um olhar exigente, mas com um olhar sincero. Se você está aqui, se está voltando aos trilhos, se está fazendo o que pode com o que tem, então você já está vencendo, não porque é perfeito, mas porque não desistiu. E essa decisão, por menor que pareça, é a prova irrefutável de que sua disciplina não morreu. Só estava esperando você parar de se cobrar tanto como forma de punição e começar a se defender como um homem que finalmente se respeita. O 7º passo para recuperar sua disciplina é aceitar de uma vez por todas que ninguém virá salvá-lo, que não haverá um mentor mágico, um momento perfeito, um sinal divino dizendo, hoje é o dia. Não, isso não acontecerá porque a disciplina não é herdada, não é comprada, não é transmitida, ela é construída, e é construída na solidão, na escuridão da madrugada quando ninguém o aplaude, no exato momento em que você poderia continuar dormindo, mas escolhe se levantar. Ela é construída quando você abandona a desculpa mais conveniente do dia e faz o que disse que faria, mesmo que não haja testemunhas, mesmo que não haja resultados imediatos, mesmo que você não esteja com vontade. Há uma verdade que poucos aceitam: a autodisciplina é o ato mais radical de autorresponsabilidade porque significa parar de culpar o passado, a infância, seu parceiro, as finanças, seu chefe, o clima, a energia do dia. Significa olhar para a vida e reconhecer tudo que você não conquistou até agora. Grande parte disso foi sua responsabilidade. E se isso dói, é porque te deixa sem desculpas, mas também liberta. Porque se você faz parte do problema, também faz parte da solução. E se você é a solução, então cada minuto que passa sem ação é sua decisão, não do universo, não de ninguém mais sua. A pessoa disciplinada não é aquela com mais tempo, energia ou talento, é aquela que está farta de se trair, cansada de viver com culpa, que parou de se justificar e decidiu que já chega, que se o mundo não fizer por ela, ela fará por si mesma, que se ninguém mais a impulsionar, então ela se impulsionará, que se não houver apoio, então ela se sustentará, e isso não a torna egoísta, a torna soberana, porque quem aprende a se sustentar nos seus dias mais sombrios, nunca mais depende de motivação externa. Pergunte-se hoje, por quanto tempo mais você vai esperar que alguém o incentive? Quantas vezes mais você vai dizer que não é possível, antes de reconhecer que você não está realmente se esforçando? Porque é possível sim, mas você precisa pagar o preço, e o preço é o desconforto, a repetição, o cansaço, o silêncio, a perseverança, sem resultados imediatos, mas tudo isso é temporário. O que não é temporário é a confiança que você constrói quando realiza as coisas difíceis sem precisar de aplausos. Hoje pode ser o dia em que você assume o controle absoluto da sua vida, não por fantasia, mas por disciplina real. E essa disciplina começa quando você para de procurar salvadores e começa a se tornar a pessoa que, não importa o que aconteça, se levanta e age. Porque se você não fizer isso por si mesmo, ninguém mais fará. E isso, longe de ser uma tragédia, é a sua maior oportunidade, o seu sinal mais claro, o seu chamado de volta à ação. O 8º passo para recuperar a sua disciplina é entender que o verdadeiro inimigo não é o cansaço, a preguiça ou mesmo a falta de tempo, é a falta de foco. Porque uma pessoa sem foco pode ter toda a motivação do mundo, todas as ferramentas, todos os recursos, e ainda assim fracassar.
porque sua energia está dispersa, porque sua mente salta de um objetivo para outro sem concluir nenhum, porque você começa 1000 coisas e não termina nenhuma, porque você vive no modo reativo, não no modo proposital, e a disciplina não sobrevive no caos mental. Você precisa de direção, precisa de clareza brutal, precisa de um objetivo definido que sirva como âncora, como filtro, como guia. Você precisa se perguntar: o que eu realmente quero? O que estou disposto a sustentar apesar do cansaço, apesar das dúvidas, apesar do ambiente? Qual é aquele objetivo importante que me faria largar o celular, desligar as distrações e voltar ao meu centro? Porque se você não sabe isso, se não tem um porquê forte o suficiente, tudo se torna pesado, cada hábito parece um fardo, cada tentativa se desfaz e você cai novamente, não porque não consegue, mas porque não sabe pelo que está lutando. A mente precisa de uma única direção, uma única intenção forte, uma razão tão clara que, toda vez que você sentir vontade de desistir, essa razão grite no seu ouvido: não pare. Porque foco não significa fazer menos, significa escolher melhor, significa abrir mão de tudo que não te edifica, significa criar uma vida minimalista internamente, menos ruído, menos decisões triviais, menos caminhos em aberto e mais comprometimento com apenas uma coisa, aquela que importa, aquela que te transforma, aquela que se você a realizar te mudará para sempre. Sabe por que você acha tão difícil manter a disciplina? Porque você tem muitas portas abertas, porque cada dia é uma nova escolha entre 20 opções, porque você não decidiu fechar a porta para o desnecessário. E enquanto você não fizer isso, sua energia continuará a se esvair, você continuará se sentindo exausto, não pelo que faz, mas pelo que não termina, porque nada é mais cansativo do que esforço sem direção. Faça uma pausa hoje, apague tarefas, encerre ciclos, elimine metas que não são suas, mantenha apenas o essencial, o que arde dentro de você, o que você faria mesmo que ninguém te pagasse, mesmo que ninguém te aplaudisse, e foque. Certifíquese de que sua disciplina tenha um propósito específico, não um genérico, porque quem tem um objetivo claro e urgente encontra um jeito, e quem não tem encontra desculpas. Recuperar a disciplina não é uma questão de força bruta, mas sim de foco cirúrgico. Quando você a tem, tudo se encaixa, a motivação aparece, a energia retorna, as ações se tornam mais leves e então você não precisa mais lutar contra si mesmo. Você simplesmente flui porque cada passo que você dá tem um lugar claro ao qual pertence e isso, mais do que qualquer outra técnica, é o que o torna imparável. O nono passo para recuperar sua disciplina é romper com a narrativa de que é tarde demais, aquela ideia sutil e silenciosa que se instala em sua mente após muitas tentativas frustradas, aquela voz que lhe diz que seu momento já passou, que você perdeu muitas oportunidades, que está atrás dos outros, que se não funcionou antes, não funcionará agora. E essa voz não grita, ela sussurra com vergonha, com cansaço, com resignação. E se você não parar, isso te paralisa, te transforma em alguém que olha para frente, mas anda para trás, que se move, mas sem fé, que age, mas com o freio de mão puxado. Você precisa entender algo com brutal clareza, não importa se você tem 25, 35 ou 65 anos, o tempo não é medido por relógios, é medido por decisões, e a decisão de se levantar hoje, mesmo que você tenha falhado 100 vezes, mesmo que tenha perdido anos inteiros, mesmo que esteja destruído, mesmo que esteja com medo, é a única coisa que o tempo não pode tirar de você, porque o presente, este instante, este segundo ainda é seu, e se é seu, então também é a sua possibilidade de retornar. A disciplina se reconstrói a partir da convicção de que você não está atrasado para nada, você está exatamente no ponto em que pode tomar uma nova decisão. Você não precisa ser quem você era, não precisa recuperar tudo o que perdeu. Você só precisa se comprometer com o hoje, com o que você tem, com o que você pode fazer, com um passo. Apenas um, e se você repetir isso amanhã, depois de amanhã e novamente, o tempo se torna seu aliado. Porque quem age com urgência, não por ansiedade, mas por clareza, começa a acelerar o progresso, começa a avançar mais rápido, começa a recuperar o que parecia impossível. Não subestime o poder de uma rotina firme mantida por 30 dias, não subestime o impacto de quebrar um mau hábito por uma semana inteira, não subestime como sua energia pode mudar quando você se levanta 5 dias seguidos sem falhar. O tempo não está contra você, o que te sabota é o pensamento de que é tarde demais para você, porque esse pensamento é uma sentença que você escreve para si mesmo e que você mesmo pode quebrar. Hoje não é sobre alcançar ninguém, é sobre voltar para si mesmo, sobre se lembrar de que ninguém está sem tempo enquanto ainda puder decidir, e você pode. Você está aqui, você está lendo isto, você está sentindo algo se agitando dentro de você. Essa agitação é o seu sinal, não a ignore. Porque se hoje você decidir que não se permitirá mais uma desculpa, e hoje você decidir que não morrerá com a melhor versão de si mesmo ainda intacta, então hoje se torna o dia mais importante da sua vida, e isso não é poesia, é decisão, é caráter, é identidade. Quem recupera a disciplina não está refazendo o passado, está construindo um presente que, se mantido, se tornará um futuro impossível de ignorar.
Porque o homem que se reinventa, que se reconstrói, que se perdoa, que se concentra, que se ergue mais uma vez apesar de tudo, esse homem já venceu mesmo que o mundo ainda não o veja. O 10º passo para recuperar sua disciplina, e o mais poderoso de todos, é fazer um pacto consigo mesmo, um pacto silencioso, um compromisso inquebrável, não com o resultado, não com a perfeição, não com a validação externa, um pacto com o processo, com o caminho, com a identidade do homem que você escolhe ser dia após dia, quando ninguém o vê, quando ninguém o força, quando tudo ao seu redor oferece uma desculpa para desistir, mas você escolhe continuar. Porque a verdade é esta: sua vida não mudará por causa de um grande objetivo, ela mudará por causa de uma pequena prática, mantida com honra, e essa honra não é direcionada aos outros, é direcionada à sua própria palavra. Disciplina não é um ato de força, é um ato de respeito. É provar a si mesmo, sem testemunhas, que você pode confiar em si mesmo, que você pode ser sua própria estrutura, seu próprio sistema, sua própria fonte de direção. Ninguém lhe dará isso, ninguém lhe dará uma vida significativa se você não a construir com suas próprias mãos. E cada vez que você procrastina, cada vez que se distrai, cada vez que quebra o que disse que faria, você não está apenas falhando em uma tarefa, você está corroendo seu espírito. Você está ensinando a sua mente que suas palavras não importam. Você está alimentando a versão fraca de si mesmo, e se você deixar essa versão crescer, ela devorará tudo o que você sonha. Mas existe outra versão, adormecida dentro de você, esperando. É aquele você que acorda cedo mesmo cansado, que cumpre suas promessas mesmo quando ninguém está olhando, que persevera mesmo quando ninguém acredita. Essa versão não precisa de inspiração, só precisa de decisão. E quando você faz esse pacto consigo mesmo, da mesma forma, quando você diz, vou persistir e persiste, a vida responde, seu corpo responde, seu ambiente se reorganiza, sua perspectiva muda, sua energia se transforma, porque agora você não depende mais de fatores externos. Você está caminhando com uma direção interior, e isso, meu amigo, te torna indestrutível. Talvez você não veja isso em uma semana, talvez ninguém perceba em um mês, mas se você cumprir esse pacto, em 6 meses sua vida será diferente, não por mágica, mas por repetição, caráter e integridade. Porque quando uma pessoa caminha com disciplina, seu destino deixa de ser uma possibilidade e se torna uma consequência inevitável. Faça esse pacto hoje, não com medo, mas com poder. Diga a si mesmo, a partir de hoje não vou me abandonar. E se você falhar amanhã, repita o processo, e se cair, levante-se com o mesmo pacto, porque a verdadeira disciplina não é linear, é intensa, é comprometida, é imperfeita, mas constante. E quando você alcançar essa versão de si mesmo, não precisará de motivação, você olhará para trás, verá o que superou e dirá, não foi fácil, mas eu consegui, e isso será a base de tudo o que vier a seguir, está aí dentro, adormecido à espera. É aquele você que acorda cedo mesmo cansado, que continua mesmo quando ninguém está olhando, que persevera mesmo quando ninguém acredita. Essa versão de você não precisa de inspiração, só precisa de decisão. E quando você faz esse pacto consigo mesmo, quando diz vou aguentar firme e cumpre, a vida responde, seu corpo responde, seu entorno se reorganiza, sua perspectiva muda, sua energia se transforma, porque agora você não depende mais de fatores externos. Você está caminhando com uma direção interior e isso, meu amigo, te torna indestrutível. Talvez você não veja isso em uma semana, talvez ninguém perceba em um mês, mas se você mantiver esse pacto, em 6 meses sua vida será diferente, não por mágica, mas por repetição, caráter e integridade. Porque quando uma pessoa caminha com disciplina, seu destino deixa de ser uma possibilidade e se torna uma consequência inevitável. Faça esse pacto hoje, não com medo, mas com poder. Diga a si mesmo, a partir de hoje, não me abandonarei. E se falhar amanhã, repita. E se cair, levante-se com o mesmo pacto, porque a verdadeira disciplina não é linear, é intensa, é comprometida, é imperfeita, mas constante. E quando você alcançar essa versão de si mesmo, não precisará de motivação. Você olhará para trás, verá o que superou e dirá, não foi fácil, mas eu consegui, e essa será a base de tudo o que vier depois, está aí dentro, adormecido, à espera. É aquele você que acorda cedo mesmo cansado, que continua mesmo quando ninguém está olhando, que persevera mesmo quando ninguém acredita. Essa versão de você não precisa de inspiração, só precisa de decisão. E quando você faz esse pacto consigo mesmo, quando diz, vou aguentar firme, e cumpre, a vida responde, seu corpo responde, seu entorno se reorganiza, sua perspectiva muda, sua energia se transforma, porque agora você não depende mais de fatores externos. Você está caminhando com uma direção interior, e isso, meu amigo, te torna indestrutível. Talvez você não veja isso em uma semana, talvez ninguém perceba em um mês, mas se você mantiver esse pacto, em 6 meses sua vida será diferente, não por mágica, mas por repetição, caráter e integridade. Porque quando uma pessoa caminha com disciplina, seu destino deixa de ser uma possibilidade e se torna uma consequência inevitável.
Faça esse pacto hoje, não com medo, mas com poder. Diga a si mesmo: a partir de hoje, não me abandonarei. E se falhar amanhã, repita. E se cair, levante-se com o mesmo pacto, porque a verdadeira disciplina não é linear, é intensa, é comprometida, é imperfeita, mas constante. E quando você alcançar essa versão de si mesmo, não precisará de motivação. Você olhará para trás, verá o que superou e dirá: não foi fácil, mas eu consegui. E essa será a base de tudo o que vier depois.